amados, queridos irmãos, desde já deixamos um abraço e nós fazemos união espírita cadecista do Rio. Hoje nós vamos falar, eu cheguei, nossa irmã estava dando uma aula sobre a escala espírita, né? A classificação dos espíritos. E nós vamos falar sobre reencarnação e quais são as consequências da reencarnação. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Então, todos conhecem a doutrina dos espíritos. Que bom. Então, nós não vamos falar nada do que todos nós não sabemos, a não ser os desencarnados que estão aqui, que vieram em busca de socorro, que vieram talvez entender ou estão se preparando para reencarnar. A palavra reencarnar já diz recomeçar, não é? Estudando a doutrina espírita, eu costumo dizer que a doutrina espírita, ela matou a morte. Matou a morte. Como é isso? Nós, estudando a doutrina espírita, descobrimos que nós somos espírito imortal, né? De que a vida, ela é una. Ela é una. Porém, por amor a mim e a você, a nós, Deus, que é Pai misericordioso e bom, Ele, não deixa que a gente se perca. Tudo que Deus cria tem objetivos. Eu costumo dizer que toda a criação de Deus não tem prazo de validade. Tudo que Deus cria tem uma prosperidade para o infinito. Então, nós, homens, hoje, na condição de hominal, quando chegamos na condição de homem, Deus, por amor a mim e a você, agrega a nós justamente o livre-arbítrio. Ele nos dá a condição da gente progredir. Diferente dos animais irracionais, nós somos um animal racional. O homem, quando chegamos na condição, nós passamos a raciocinar. Nós aprendemos a discernir o bem do mal. Porém, os espíritos da condição, sob a plena do Espírito de verdade, vem nos traçando um legado imenso, dizendo como, destrinchando para nós como isso acontece na íntegra. Então, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da lei do amor, o Espírito disse: o homem, no início, não é mais do que este, um pouco mais avançado. Ele, corrompido, ele é sensação. Um pouco mais avançado e instruído, ele é amor. O amor. Esse amor que chega a um ponto maior. Se você perceber que os espíritos estão traçando por aí um legado, uma ascendência, um início, de lá do ponto de partida, os espíritos vêm dizendo que todos nós, por justiça de Deus, iniciamos de um mesmo ponto. Simples e ignorante. Ignorante de conhecimento, ignorante da ciência, porque se assim não fosse, Deus não agiria com justiça. Por justiça, Ele dá oportunidade a todos nós para começarmos todos de um mesmo ponto. Porém, nesse mesmo ponto, eu, Rosa, Maria, João, que está aqui, saímos do mesmo ponto. Porém, ligado a esse livre-arbítrio, a esse discernir, eu poderei escolher pelo meu livre-arbítrio ficar parado no ponto de partida, ou caminhar devagar, quase parando. Enquanto Rosa não olha para trás.
continua acelerando o seu caminhar. E, com certeza, a diferença entre eu e Rosa é que no final de uma estação ou de uma encarnação, ela saberá, terá mais conhecimento do que eu. Isso é lógico, isso é raciocínio. E os espíritos, para classificar isso numa linguagem simples, ele diz o seguinte: um aluno dentro de uma sala de aula, ele não chega à universidade sem antes ele passar pelas primeiras séries. Inícios somos tímidos. Um pouco mais corrompidos somos a sensação do frio, do ódio, do rancor, da raiva. Sensação. Essa sensação que muitas vezes, segundo os espíritos, quando você está agredido por um ataque de cólera, ódio, se olhasse no espelho, você teria medo de você mesmo. Iria encontrar tão transtornado e tão transformado como o verdadeiro animal. Então, nesse sentido, esse aluno que está na mesma série, começando na mesma série, Rosa é aquela que presta atenção, senta na primeira cadeira, está sempre ali anotando tudo que o professor está ensinando. Quem é esse professor no planeta Terra? O tempo. O tempo que é dado a mim e a você, que começa no berço e termina no túmulo. É esse o tempo que nós temos em cada encarnação. Não vai além disso. Começa no berço e termina no túmulo. Porém, esse começar do berço e do túmulo é diferente para mim, é diferente para a Rosa, por conta do nosso livre arbítrio. Então, a Rosa passou de ano e eu quis ficar na última fila, olhando quem entrava e quem saía, falando do colega na lateral, dizendo que o professor está sendo muito rude, e até dizer que Rosa é aquela aluna CDF. Quem conhece essa palavra? Porém, conhece a palavra? Eu me chamava muito de CDF lá na escola quando eu estudava. Então, a gente ficou lá atrás. E no final do ano, diante das provas, trimestralmente a gente tinha prova, não sei agora como está, porque eu estou fora de órbita. Mas tínhamos prova. E na minha época, os professores pegavam a gente de surpresa. Não é assim? Essas surpresas são as lapadas que a vida nos dá. E se nós não tivermos preparado para essa lapada, a gente cai em depressão, a gente fica perguntando por que Deus deixou acontecer isso. Até questionamos Deus e queremos brigar com Deus, se não quiser barganhar com Ele. Eu vou dar isso para me dar aquilo. Não é assim? Ignorância de conhecimento. Então, eu tiro nota baixa porque eu não estudei. O professor chegou e me chamou para a prova oral. A prova material eu levo uma fila colada, né? Não é assim? Mas a prova oral, não. A prova oral, eu tinha que saber do pé da língua. E eu tinha uma professora de história, que ela passava 90 questões. E das 90 questões, ela iria tirar 3. Eu tinha que saber das 90. E ali ela perguntava, sorteava, se alguns iriam ou não. Assim é a existência. Dependendo do que aluno sou eu na escola da vida, das existências, eu precisarei reencarnar. No primeiro momento, quando o homem chega à condição biornal, eu sou extinto. Então, os espíritos responsáveis
Esse da primeira escala, que são os assessores de Deus diretamente, prepara a minha, a sua, a nossa encarnação. É o início. Não porque as outras não serão preparadas, não serão auxiliadas. Mas essa terá uma condição de mais vigília, de mais cuidado, porque nós estamos na primeira encarnação. Porém, a segunda em diante, eu já saí do instinto ainda mais, já me condicionando para ser as sensações. Então, nessa primeira encarnação, eu convivi com tribos, com pessoas, com seres da mesma escala, uns um pouco avançados. Sempre vai existir alguém mais à frente, que serve como espelho, como guia, alguém mais atrás que eu, na condição, posso puxar, e alguém nas minhas laterais, que eu poderei dar as mãos. Tudo será condicionado pelo meu livre arbítrio. Deus, que é Pai, como ele diz, Deus me diz, um Pai materialmente como eu, você, perfeito, qual é o Pai que o filho peca, erra e ele não dá uma outra condição para ele recomeçar? Imagine Deus. Então, nós viemos de escolas religiosas, aonde se nos ensinou, e isso está como um clichê ainda em nossas mentes, de que morreu, acabou, é uma matéria, materialista. Ou, quem for muito bom, vai para o céu. E quem pisou na bola, meteu o pé na jaca, coisa parecida, vai para o inferno queimar, até o infinito. Então, nós viemos dessa escola. Vem a terceira revelação e diz que céu e inferno é uma condição de mente. A gente ouviu nossa irmã dizer que quando a gente perdoa, a gente se liberta. Mas quando a gente não perdoa, a gente dorme e acorda com o inimigo, não é assim? Porque você dorme pensando nesse inimigo, acorda com ele abraçado, trabalha o dia todo com ele e assim 24 horas ele está em sua mente, alimentando sua alma e tirando sua energia. Por isso, a base dos ensinamentos de Jesus são dois: amar e perdoar. Amar e perdoar. Perdoar e amar. Se nós não aprendermos esses dois exercícios que Jesus pôs em prática, dizendo: se queres vir após mim, pega a tua cruz e segue. O Cristo não disse que iria levar a minha nem a sua cruz. Ele disse: se queres vir a mim, depois de mim, segura a tua barra e segue. Porque a cada um o seu livre-arbítrio, e aí ele disse: a cada um segundo suas obras. Então, dentro dessa programação, Deus, por respeito a mim, por amor a você, por amor a nós, como Pai misericordioso e bom, no primeira encarnação a gente não aprendeu tudo. É lógico. Então, vamos para a segunda, terceira. Narra os Espíritos, segundo André Luiz, em um de seus livros chamado Libertação. Lá no preâmbulo, ele já diz que somos espíritos com mais de 10 milhões de reencarnações. Só no planeta Terra. E alguém diz: como isso pode acontecer? Está lá o senhor André Luiz falando sobre isso. Estou só repetindo como ela de fato é. E então, por quê? Os espíritos dizem que há uma teoria de que será que nós vamos desenvolver nosso espírito em uma ou duas encarnações, sair daqui e já ir para outro mundo? Não. Por quê? Porque nós não aprendemos tudo que este mundo tem para nos ensinar. E por termos infringido a lei divina com A, com B, com C, Deus, por amor a mim e a ti e a eles,
nos dá a oportunidade de recomeçar. A reencarnação é reiniciar, voltar, não aquele corpo carcomido como os judeus acreditavam que ressuscitar. É voltar ao mesmo corpo. A ciência prova que isso é impossível, porque na hora que esse corpo expira, esse espírito sai desse corpo, toda a gama, né, de composição química deste corpo, ela é desmanchada. E esse corpo volta ao pó. Porém, na natureza, nada se perde. Tudo se transforma. Aquelas composições, ela não se perde. Ela volta ao laboratório do mundo invisível para ser preparado um outro corpo que vai ser dado a você. Corpo novíssimo. Porém, o espírito é o mesmo, aquele recalcitrante, egoísta, vaidoso, orgulhoso, pseudo-sábio, que acha que todo conhecimento que tem está acima de tudo e de todos. Então, o corpo é novo, mas o espírito é reincidente. Então, prepara-se uma nova reencarnação. E Deus, sob a égide desses espíritos, né, no laboratório do mundo invisível, prepara uma nova reencarnação. E ali, quando nós desencarnamos, nós vamos para uma condição chamada, né, de desencarnado. Vamos para a verdadeira pátria. Porque nós somos espíritos, né? Somos espíritos. Nossa vida verdadeira é a espiritual. Mas por um momento estamos passando uma experiência material reencarnada em um corpo físico. Qual o objetivo da reencarnação? Qual se você pensa? Evolução. Evoluir. Ao contrário do que nos ensinaram, que o corpo é construído igual com o espírito, né? Existe uma teoria dessa, né? Aonde o espírito é criado igual com o corpo, nós aprendemos hoje com a doutrina espírita que o espírito, desde o momento que foi criado por Deus, ele ou avança ou ele estaciona, mas retroagir jamais. Então, nesse sentido, nós optamos para recomeçar. Reiniciar não significa que vai ser criado um novo corpo e é outro espírito. É outro espírito, né? É o mesmo espírito em um novo corpo. Dizendo que você vai reentrar de novo na carne, trazendo o seu conhecimento adquirido de vida passada. Aquilo que você pode construir não será perdido, e sim será somado para as próximas encarnações. Partindo desse princípio, os Espíritos dizem: a justiça de Deus dentro da reencarnação é tão nítida quando a gente começa a ver por essa ótica, que basta que a gente olhe lá atrás, do início do nosso planeta, as civilizações bárbaras. Era espírito em suas primeiras encarnações. Extinto. Aonde, né, viviam em guerra. Não que hoje ainda não viva, mas hoje a inteligência, ninguém mais pode dizer que nós somos inteligentes. Porém, hoje o trabalho maior do Espírito é que ouviu nosso irmão dizer que esta encarnação é uma das melhores. Por quê? Porque estamos adentrando a um conhecimento de que somos Espírito eterno, de que somos responsáveis por tudo que plantamos. E por plantarmos, por ser opção nossa de plantar,
já estamos desenvolvendo esse raciocínio de que do jeito que eu plano, eu sou obrigada a colher. Olha, isso nos dá um lenitivo. Isso nos amplia a visão de que se eu plantar errado, eu colherei errado amanhã. Se hoje eu estou colhendo dores, eu tenho que olhar para duas posições da minha vida, da minha existência. Fazendo uma análise dentro dessa fé raciocinada, eu analiso a minha atual existência e observo as estações que eu venho de lá do berço até hoje, aonde eu parei, inflacionei a lei divina, aonde eu agi com má fé, aonde eu tratei outro erroneamente, aonde eu julguei e condenei. Tudo isso são estações para que a gente possa analisar. Olha, se eu faço essa análise e descubro que eu sempre caminhei pelo caminho dessa aluna de primeira carteira, sempre procurando me colocar no lugar do outro, vou tomar uma atitude, antes de tomar uma atitude, digo, meu Deus, Jesus, se fosse vós, como faria? Olha, se eu procuro andar nessa disciplina, e todo dia, ou toda hora, todo momento, aqui e acolá eu estou levando lapada, eu tenho que olhar com outro olhar para a existência passada. É lá, aonde talvez esteja, com certeza, os motivos, a causa justa das minhas dores atuais. Quando nós paramos para fazer essa análise, nós começamos a olhar a existência com outro olhar. Começamos a ter, a receber de nós lenitivo de esperança, de que um dia eu chegarei à condição de espírito puro. Enquanto não chegar lá, eu precisarei reencarnar várias vezes. E os espíritos superiores vêm nos ensinando que essas reencarnações, elas são muitas vezes muito rápidas. Elas se tornam muito rápidas por necessidade do meu espírito para aprimoração, para aprimorar. Existem situações em que o espírito remitente, ele panca, ele estaciona nessa condição de espírito inferior, que são a classificação do planeta Terra. São espíritos inferiores. Porém, nessa classe de espíritos inferiores, existem aqueles que já estão querendo caminhar. Talvez nós já estamos nessa condição. Mas existe aquele que está recalcitrante do mal. Existe aquele que está nem é pedra, nem é tijolo. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem. Segundo os espíritos, esse, por não fazer o bem, ele por si só já está fazendo o mal. E tudo isso é anotado no livro da nossa vida. Então, não adianta eu querer esconder a pedra de sal que sou eu na casa. Porque lá, na verdadeira pátria, a qual eu e nós pertencemos, tem um registro da hora em que Papai do Céu me criou simples e ignorante até a atual encarnação. Quando desencarnamos, vai conosco essas aquisições. As boas e as doentes que a gente ainda não pôde labutar, laborear, lapidar, melhorar. E outras que a gente nem conseguiu iniciar. Segundo os espíritos, quando chegamos do outro lado, esse corpo não teremos mais. Estaremos plenamente diante de um tribunal chamado consciência. Diante desse tribunal, não pensando também, a gente escutou lá atrás que existia um juiz do outro lado, não é assim?
Vocês têm alguém da justiça, estava lá de toga, né? Estava lá de toga esperando a gente chegar. E quando a gente chegava, a consciência já pesada, já caía de joelhos, minha culpa, minha máxima culpa. A espiritualidade amiga hoje vem dizendo que não é assim. Que Deus, por amor a mim e a você, nós desencarnamos e logo somos recebidos de acordo com o nosso estado de alma por aqueles que nos amam. E que somos condicionados a lugares de acordo com o nosso estado de alma. E quando abrigados, nós fazemos recapitulações da nossa última encarnação. E nessa última encarnação, nós vamos pontear justamente o que foi bom e o que foi negativo. E quando temos esse crédito, nós vamos estudar. Porém, o espírito, ele evolui no mundo espiritual e evolui cá. Porém, aqui, reencarnado, por isso a necessidade de reencarnar, é vestindo a couraça do corpo físico que a gente passa pelos maiores aperfeiçoamentos do espírito. Do outro lado, nós sentamos na sala de aula, aprendemos, recapitulamos. Né? Quem estuda aqui André Luiz sabe que ele se junta lá com um grupo, vem por aqui, estuda, aprende, mas a necessidade de recapturar as dores que talvez provocamos em alguém só no corpo físico. Por isso, o Espírito disse que para essa programação reencarnatória, o Espírito, ele precisa desenvolver 3 pilares. A primeira é o arrependimento. Às vezes, a gente estudou aqui na sala, eu estava aqui estudando, acompanhando a nossa irmã, e a gente faz algo, e depois ele diz, meu Deus, como eu fiz aquilo. É assim? Eu estava cega, eu estava hipnotizada. Né? Olha, filho, quando reconhecemos nossos erros graves e temos a humildade de dizer, vou buscar meio de reconstruir isso, de recomeçar, de remediar, de melhorar. Parabéns para você. Porque senão, a gente fica com isso armazenado na alma, no inconsciente, no consciente, e daqui a pouco a gente começa a perder noite de sono. Vem todas as doenças que não tem psiquiatria, que não tem psicologia, não tem psicanálise que resolva. Sabe por quê? Porque está incrustado na alma com o sentimento de culpa. Por isso Cristo ensinou a mim e a você. Se tiveres diante do altar para fazer a tua oferta e acordar, se arrepender do mal que fizeste a alguém, deixa a tua oferenda ali, corre e vai reconciliar-te com teu inimigo. Antes que ele te mande para o juiz e o juiz te mande para a prisão. Que juiz é esse, senão a sua consciência? A minha, Senhor. Que ele acusa se você realmente errou, embora que o mundo lhe diga, você agiu em legítima defesa. Mas se sua consciência lhe acusa, você não agiu em legítima defesa. A culpa lhe cobre dias 365 dias do ano e talvez toda a encarnação. Então, esse juiz é a consciência. E quem é a prisão? Um mundo de expiação e prova, como esse que eu e você estamos vivendo. Aonde reencarnamos e muitas vezes programamos com essa equipe os pontos que nós iremos traçar para, como programação reencarnatória, para resgatar. O segundo ponto, o primeiro ponto é arrependimento.
aí é dado a oportunidade de reencarnar. O segundo ponto é expiar. A reencarnação, muitas delas são expiatórias. 90% dos que estamos aqui estamos expiando. Expiar é passar pela pele o mal que você provocou no seu próximo. Daí ele diz, reconcilia-te com o Criador. Corre e reconcilia. Quando alguém pede perdão e o outro aceita, que maravilha! A gente encerra talvez brigas de muitas encarnações até. Porém, quando orgulhosamente eu disse, mas eu não peço perdão nem que a vaca pulsa. Você já disse isso? Eu pedi perdão de jeito nenhum. E a gente torce, embora que passa a noite sem dormir. Tome o Rivotril da vida toda. E o Rivotril já não presta mais. Então vamos tomar outros e outros. Mas pedir perdão, jamais. Assim? Porém, chegará um dia que a gente vai se arrepender e vai implorar ao universo e pedir a oportunidade de expiar. É justamente aquela pessoa muito boa, que faz tudo pelo seu próximo, que faz tudo para as situações estarem em paz. Mas ela vive sofrimento, muitas vezes de saúde, não é? Outras vezes a família é um espinho, rosas de espinho, cicatriza o coração, coisa parecida. Porque aquele espírito, ele pediu para vir no meio daqueles que ele feriu. Expiação. Depois que expiamos, muitas vezes em várias encarnações, nós passamos para o terceiro estágio. Reparar. A expiar ou reparar. Reparar é fazer todo o bem possível que você possa por aquele que você um dia magoou. Vamos exemplificar isso? É aquela criatura que você faz 99% para ela, do sangue. E ela olha para você e diz, você não fez nada. É ingrato hoje. Mas provavelmente a ingratidão dele tem uma razão de ser lá no passado. E você rodando, colocando em prática as teorias que estamos estudando enquanto sentados na sala de aula no planeta Terra. Como será? Chegar lá no hospital de louco, classificado como louco, e você sentar junto de um louco daquele e ter a coragem de ouvir. E ele, inteligentemente, lhe contar toda a sua vida sem erro nenhum. E você fica se perguntando, como essa criatura é classificada como louca? Por um momento, por uma falta de vigiar e orar, ele meteu os pés pela mão como eu e você, talvez tirou a existência de alguém. Nesse surto que é chamado na psiquiatria, ele é preso e é mostrado, é provado que ele tem um surto psicótico e é jogado dentro de uma jaula de um hospital psiquiátrico. E lá, a família abandona. E lá, trocam de endereço. E lá, se não for uma alma que se comporte, que está lá como enfermeiro, como médico, como auxiliar, ou um grupo como eu e você, que estamos estudando uma doutrina que nos ensina que essa reencarnação atual é para você tirar, lixar a sua alma, tirar as ervas daninhas que temos em nós, e chegar lá e escutar uma criatura daquela e dizer, meu Deus, quem sou eu? O que queres que eu faça? E aí você sai de um hospital daquele perguntando o que eu estou fazendo com a minha atual reencarnação.
E quando é chamado para uma casa como essa para trabalhar, você ainda vai escolher qual trabalho vai fazer? E quando opta para ele, se chover, diz, olha, lá não vou, a gente tem as condições de. Mas tem alguém que tem condição, porque você tem condição e condição. Condução e condição. Mas eu não posso, porque olha, eu escovei o cabelo hoje, não posso levar chuva, senão ele vai. Olha, é tanto do problema que a gente arruma. Se amanhã eu tenho um trabalho, se eu chego com o cabelo assim, olha, ai, só olhando para o lado matéria. Esse corpo um dia vai voltar à lama, não vai? Sabe o que volta a Deus? É o eu, o seu, o nosso espírito. E é lá, diante desse tribunal de consciência, eu vou mostrar a mim mesmo o que fiz na atual reencarnação. Reencarnação, perdão de Deus para mim e ti, nos dando a oportunidade para recomeçar como filho, e por amor a mim e a ti, Ele dá a oportunidade da gente começar de novo. Sabe por quê? Porque Deus nos ama tanto e já sabe qual o objetivo nosso e onde iremos chegar. Ele sabe. Talvez você duvide disso, mas Deus ama. Ele sabe que o nosso ponto de partida foi extinto, mas o nosso ponto de chegada é o altruísmo. É conhecer não só Deus, mas ouvir Deus, entender Deus, na condição de espírito puro. Até lá, nós iremos reencarnar. E os Espíritos perguntam no 66, no livro dos Espíritos, né? E seguinte, que fala sobre as reencarnações. Qual a condição? O Espírito, quando volta à parte espiritual, reconhece, né? O que é feito desse Espírito? E o Espírito Verdade responde: recomeçar. Reencarnar é recomeçar. Mas esse recomeçar consciente de que não vou começar do zero. Eu vou reiniciar de onde eu parei. Talvez eu vá recomeçar justamente de onde parei, junto justamente com aqueles a quem um dia eu feri. A família é lá, a primeira escola é lá, a base. Aonde, por esse processo reencarnatório, eu reinicio justamente com um pai e uma mãe biológica que renunciou e recebeu de Deus a oportunidade de me receber como filho dele. Porque antes de eu ser filha do meu filho, dos meus pais, eu sou filha de Deus. Geralmente eu olho para os 3 filhos que Deus me deu, a minha condição de espírito encarnante, eu digo a eles que antes deles serem meus filhos, eles são filhos de Deus. E que antes dele me responder sobre A ou B, ele tem que responder sobre o tribunal de sua consciência que está registrado nas leis de Deus. Se ele for mentir para mim, ele não estará mentindo para mim, senão para ele mesmo. E, consequentemente, perante Deus. Se ele fizer algo de errado, ele não está fazendo algo de errado para mim, mas sim para ele próprio. Porque ele responderá sobre tudo que ele plantar. Como eu responderei. Porque do outro lado não vai ser perguntado a mim. Nessa encarnação, reencarnação, os filhos que eu coloquei em tuas mãos, o que fizesse dele? Se você direcionou ele para o bem e para o bom, deu tudo o que você podia, enquanto espírito que tinha para dar, parabéns para você. Porque se esses filhos não seguiram o que você ensinou, não se desespere. Porque eles irão responder segundo o seu tribunal de consciência. E dia virá, que diante de seu tribunal de consciência, do outro lado da verdadeira vida, ele vai observar o quanto aquele pai e aquela mãe lhe deu, e ele não aproveitou. E é ali que ele se arrepende.
E é ali que ele pede para expiar. E é ali que ele pede para reparar. Daí vem as encarnações sofridas, as encarnações dilacerantes, mas também as reencarnações felizes. Feliz é Chico Xavier, que aproveitou 70 anos de sua existência, renunciou a seu estado de alma e dedicou-se a seu próximo. Ainda ampliou o campo e foi instrumento dos espíritos para aliviar a dor de alguém, para levar um consolo a uma mãe que perdeu o seu filho em tenra idade ou sofreu um grave acidente ou coisa parecida. Feliz aquele homem que, quando alguém perguntava a ele: você é? Ele disse: eu não sou nada. Eu não sou nenhuma grama, porque as gramas crescem, eu sou um cisto, porque o cisto continua sendo cisto. Feliz é Teresa de Calcutá, que quando no conforto de um convento, ela observou que era muito pouco para ela estar ali, que Deus esperava dela coisas melhores, muito maiores, que todo o conhecimento que ela tinha não podia ficar inserido em 4 paredes de um convento. E ela teve a coragem de abrir o ferrolho daquele convento e foi abraçar os pobres da rua de Calcutá. Foi além, foi ao deserto abraçar os leprosos. Foi além, abraçar os desgarridos. E quando ela pedia: peço para os meus pobres, que são os mais pobres. Quando alguém perguntou para ela qual a tua religião, ela disse: o amor. Quem é meu Deus? Você. Porque somos imagem e semelhança desse Deus. Nós temos a centelha dele dentro de nós, não duvide disso. Nós somos filhos de Deus. E como ensinou Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas, mas ama meu próximo como a mim. Se nós começarmos a olhar para o nosso próximo, entendendo que aquela criatura que hoje lhe responde estupidamente, analise se você também não foi isso, foi? Se não foi, olhe para ele e diz: um dia eu fui tão pior do que tu és hoje comigo. Se no trânsito você está ali, olha, louco para chegar, sabe Deus aonde, muitas vezes, tão louco que chega bem cedo em um cemitério, não é? E tem alguém que diz: não vou deixar passar. E olha, é uma briga de se deixa passar, porque não sabe o que ele vai fazer. Se vai alguém socorrendo alguém, se vai alguém tão desvairado, se vai alguém então, porque um dia eu vou me contar. E olha só, está na hora? Estávamos terminando o pedágio em Olinda. Vocês conhecem o pedágio, né? É a extensão da campanha do quilo, aonde nós vamos lá pedir, né? Levar mensagem, divulgação da doutrina e pedir as moedas que caem para alimentar 200 famílias no Rio do Papo. Então, estávamos faltando uns 10 minutinhos lá para 11 horas. E um carro, um Fiat, para do outro lado. Eu olhei para a colega e ele disse: não vou não, vá você, meu filho, né? Quando cheguei lá, tinha uma pessoa, uma senhora na direção, e eu disse: bom dia, a campanha do Quilo rola um auxílio em nome de Jesus. E ela disse: minha irmã, eu estou aqui desesperada, porque acabei de receber a notícia que minha mãe infartou. E quando eu dobrar aqui, a gasolina vai acabar. E eu não tenho um centavo. Eu disse: minha irmã, quanto você precisa para botar a gasolina no carro e socorrer a sua irmã, a sua mãe? Ela disse, naquela época, R$1. Isso foi há mais de 20 anos atrás.
E eu abri a caçapinha e tirei R$2. Já estava começando a circular R$2. E eu dei para ela me pagar. Fiquei, naquele momento, fiz a oração pedindo a Deus que tivesse misericórdia daquela mãe, daquela filha que pudesse comer. E sempre lembrava-nos daquela senhora. 3 anos passaram-se. E lá, era bom preço, lá em Bairro Novo, fecharam a avenida onde eu conheço a mulher e abriram de frente ao Obras. Ele estava justamente de novo fazendo pedaço. E eu vi aquela mulher uma mulher se aproximando de mim. E disse, bom dia. Eu disse, bom dia, minha irmã. Você me reconhece? Eu disse, não reconheço. Ela disse, eu sou aquela, e um dia parei desesperada ali, porque você me ajudou para socorrer a minha mãe. Eu disse, que infelicidade, como está a sua mãe? Ela disse, ela está ótima, salvou-se e a gente conseguiu levar ao hospital. Eu disse, que maravilha, muito obrigada. Eu disse, agradeço a Deus que você foi merecedora de socorrer a sua mãe. E ela entrou no bom preço, quando voltou, ela voltou com uma bandeja de uva. A uva, ela é recomendada pelos espíritos como a serpa, não é? Lá, porque o que significa, a doutrina espírita, ela não tem dogma, nem tem misticismo, ela não tem aparelhamento. O único dogma que a doutrina tem é o dogma da reencarnação, mas isso estudado à luz do raciocínio. Entendendo e mostrando a você que só através da reencarnação nós aprenderemos o que precisamos como espírito para um dia voltar a Deus não mais ignorante, mas conhecedor de toda a ciência, não só a ciência dos homens física, mas a ciência espiritual. Voltar a Deus com esse conhecimento, reconhecendo Ele como ser, como causa suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. A doutrina espírita é o único dogma. É o princípio da reencarnação como a justiça divina, dando a mim e a você como consequência a evolução, no sentido de entender que nenhum de nós somos melhores uns que os outros. De que todos nós saímos do mesmo ponto e, dependendo do nosso livre-arbítrio, chegaremos iguais ou não. Porém, todos nós chegaremos à evolução. Uns mais arranhados, uns mais sofridos, outros chegarão na primeira logo de frente. Serão espíritos luzes como Jesus Cristo, que desceu ao planeta Terra, mas recebeu de Deus que ele estava em um mundo mais superior que esse, recebeu de Deus a missão de abraçar as ovelhas desgarradas da casa do Pai, que sou eu e você, aonde ele, como espírito já na condição superior, irradia o sol, de sua mente, do seu amor para todos nós, ele recebe e desce desta coraça. Estava no princípio, desde os primeiros alunos da construção desse planeta, Jesus já administrava essa ordem. Mandou vários de seus discípulos aqui, os seus espíritos luz. Gandhi, Krishna, e aí eu passaria a noite toda discerrando os espíritos sob o comando de Jesus e a égide de Deus, que desceu aqui para comandar, para instruir, para alavancar o progresso do ser. Mas chegou um ponto que ele teve que vir e disse, eu não vim para destruir a lei, eu vim para colocá-la em prática, mas não sob a ótica e a égide da lei mosaica, porque essa já tinha passado, olho por olho, dente por dente. Eu colocarei pelo amor, e foi por amor, com amor, que o Cristo desceu ao planeta Terra para dizer, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Se beberes da água que tenho para te oferecer, nunca mais serás.
Essa água é esse conhecimento. Mas acima disso é você fazer jorrar essa água que está dentro do nosso campo de consciência, do nosso eu como filho de Deus. Porque todos nós temos a essência do amor. Basta que a gente acorde para viver isso. Quero agradecer a oportunidade que Deus me deu de voltar de novo a esta casa de oração e trabalho. Muito obrigada pela paciência que vocês tiveram. Recebo nós um abraço no coração de todos nós que fazemos